Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Luiz Carlos e eu sou de Londrina, no Paraná. E hoje eu quero contar uma história para você que marcou profundamente a minha vida. Trata-se de uma passagem que me deixou assim muito nervoso. Eu estava com medo tremendo naquele dia, porque acabei sendo conduzido por uns amigos de trabalho e de escola para fazer a tal da regressão. Eu nunca tinha feito. O pessoal dizia que eu teria que ser hipnotizado. E qual era o meu medo? Meu medo era o seguinte, porque eu tinha visto antes um colega meu ser hipnotizado pela mesma pessoa pela qual eu ia passar pela hipnose. E ele fez desse meu colega o que ele bem entendeu. Uma vez hipnotizado, nossa, o colega acabou fazendo tudo o que ele pedia. Então eu fiquei meio com medo, porque é aquele receio de não ter a exata consciência do que eu estivesse fazendo. Então isso me deixou nervoso, ansioso. Olha, quase que eu desisti. Eu estava na sala de espera, aguardando que o hipnotizador me chamasse, e com aquele medo, sabe, a minha mão começou a suar frio. Foi quando uma mulher chamou para eu entrar. Luiz Carlos, por favor? E ela falou também o meu sobrenome. Dentro daquela sala, quando eu entrei, o ambiente era calmo. Eu me lembro assim que tinha cortina na janela, né? Era uma cortina para tirar um pouquinho da claridade da sala. Então havia uma cortina para atenuar a luminosidade que vinha de fora. A sala estava um tanto quanto assim escura, quase que penumbra, sabe? A sala estava assim. A mulher que havia me chamado era agradável. Eu achei até que era o rapaz que ia fazer comigo a tal da hipnose. Mas não, o rapaz não estava na sala. O rapaz que eu tinha visto fazer aquilo tudo com a outra pessoa não estava na sala. Eu até fiquei mais tranquilo quando vi que se tratava de uma mulher. Ela tinha uma fala tranquila, mansa, sossegada. Ela falou: Luiz Carlos, relaxa, tenha calma, não fica nervoso, você pode se deitar aqui. Tinha uma espécie de um divã, sabe? Então ela pediu que eu me deitasse naquele divã. Pronto, fica calmo, nada de ruim vai te acontecer, tudo que vai acontecer aqui dentro é pro teu bem, viu, Luiz Carlos? Tá? Você vai fazer uma regressão, você vai poder voltar a algum momento especial vivido por você bem no seu passado. A mulher, ela tinha uma fala tão gostosa, tranquila e mansa, que eu me tranquilizei demais deitado naquele divã conversando com ela. Eu sabia que ela iria me hipnotizar e depois fazer a tal da regressão comigo. Tanto é que, uma vez deitado no divã, ela me orientou:
Você não vai mover a tua cabeça. Tua cabeça vai ficar quietinha no lugar que está. Você vai acompanhar o pêndulo com os teus olhos. Aí ela segurou como se fosse assim uma medalha prata. Ela não era uma medalha, mas era como se fosse uma medalha prata pendurada num fiozinho bem fino. E ela começou a balançar aquilo. A medalha ia de um lado para o outro e ela disse: não vire a cabeça, acompanhe com os seus olhos. Com os olhos, vai acompanhando. Isso, com os seus olhos, vai acompanhando com toda tranquilidade. Aí, vai acalmando, relaxando, esquecendo os problemas, esquecendo tudo que de ruim acontece na vida. Vai se deixando levar pelo pêndulo, segue a moeda com os olhos. Isso, está sentindo a pálpebra pesar. Se estiver pesando, deixa que os olhos fechem. Isso, vai se deixando levar, Eu apaguei, sei lá o que aconteceu comigo. Eu sei dizer que diante da fala dessa mulher, eu fui sendo conduzido por um outro mundo, tudo tão misterioso, e de repente eu estava num dia de um ano que eu não sabia qual era o dia e nem qual era o ano. Mas eu olhei ao meu redor e pelo ambiente, pelas pessoas que me cercavam, eu estava... Meu Deus, não é possível. Eu estava num campo de concentração da Segunda Grande Guerra Mundial. Provavelmente eu estava, sim, na Europa, com certeza. Mas o país, Alemanha, Polônia, não sei. Eu devia estar mais ou menos com uns 12 anos de idade. Eu era um menino de 12 anos. Eu estava muito assustado. O meu rosto, eu estava bastante pálido, sabe? Eu estava muito magro, com 12 anos, mas magro. E parecia que eu estava com muita fome, eu estava faminto. As pessoas que estavam ali pertinho de mim, e eram tantas, eram muitas, elas estavam na mesma situação que eu, magras também, famintas também, pálidas também, e também muito assustadas. Havia homens armados e fardados que apontavam fuzis de maneira ameaçadora para nós. E aqueles homens nos conduziam para um lugar que eu não sabia exatamente onde era. Nós estávamos com medo, isso sim. Mais do que medo, nós estávamos apavorados. Chegamos a um imenso galpão e os homens armados, eles eram soldados alemães. Eles eram alemães, soldados, e nos obrigaram a entrar naquele galpão dizendo que nós iríamos apenas tomar um banho. Vocês vão apenas tomar um banho. A maioria das pessoas que estavam comigo era formado por mulheres, velhos e crianças. Eu também era uma das crianças. Eu tinha 12 anos. Tivemos que nos despir na frente um dos outros, independente de ter muita mulher, muito homem já velho, mas homens, nós tivemos que tirar as roupas. Ficamos nus. Foi deprimente. Muito deprimente. Eu não gostava de ficar nu nem na frente dos meus pais e irmãos. E agora teria que ficar pelado na frente de tantas pessoas que eu nem sabia quem era. Eu nem conhecia. E reparei que todos estavam pele e osso. Aquela gente era muito magra, inclusive eu.
dava para contar os ossinhos da minha costela. Nós estávamos fadigados, assustados, tristes, humilhados. Antes de entrarmos, os soldados alemães nos orientaram para que nós enchêssemos os pulmões de ar. Respirem! Enchem os pulmões de ar, respirem fundo, porque antes do banho eles iriam soltar um gás para desinfecção. Vocês estão infectados. Este gás é puro, vai purificar vocês. Respirem fundo, encham os pulmões de gás. Inocentemente, nós fizemos o que mandavam os soldados alemães. E quando o gás começou a penetrar no ambiente, começamos a tossir. Começamos a ficar sufocados, sem ar. Eu tive uma sensação horrível. Os meus olhos ardiam, a minha boca secou, meus pulmões doíam muito, e eu fiquei completamente sem ar e tossindo. Eu me lembro que teve uma hora que eu tossi e eu não conseguia mais o ar para voltar a respirar. Eu senti então que eu iria morrer. E aí eu acordei molhado de suor e tossindo muito, mas ainda meio sem ar. Acordei lá na sala. A mulher que havia me hipnotizado. Oi, calma. Não precisa ter medo de absolutamente nada. Respire. O ar está puro, calmo, tranquilo. Respire. Isso. Relaxa. Pronto. Tá voltando. Esteve longe. Me conta. Onde você esteve? Conta pra mim. Por onde você passou? Onde esteve? Com quem esteve? Eu respirei e senti que estava tudo bem agora. Então eu tinha voltado à minha consciência. Contei para aquela mulher o sonho. Sei lá se foi sonho. Sei lá o que eu tinha vivido. Eu contei para ela nos detalhes tudo o que eu tinha passado. E ela começou a me explicar. Ela era uma mulher sábia. Ela era uma mulher inteligente. Ela começou a me explicar tudo o que significava. Então, eu acompanhei o seu relato. Você não se lembra do que me falou, mas enquanto você sonhava, eu fui perguntando e você foi me dando detalhes. Tudo que eu vou falar para você foi você mesmo que me contou enquanto fazia a viagem a uma outra vida que você viveu. Você me contou que você era um menino judeu. Você era um judeu da Segunda Grande Guerra Mundial. E você foi preso com a sua família, seus avós, seus tios, pessoas idosas. Seus irmãozinhos estavam com você. Havia priminhos seus com você. Você foi conduzido junto com a sua gente a um campo de concentração. Você esteve lá. Isso. Eu perguntei durante a sua viagem como era a sua mãe, mas você não conseguiu descrever. Perguntei como eram os seus irmãozinhos. Você não conseguiu descrever, mas você estava com eles, seus primos. Então, você atingiu o seu objetivo. Nossa,
eu não gostava nem de lembrar, sabe? Eu tinha acabado de viver aquilo, mas era incrível. Eu não gostava nem de lembrar daquela regressão. Senti que foi muito dolorosa para mim, sabe? Foi muito doída mesmo, mas eu não me arrependia. Inclusive foi a pergunta que ela me fez: você se arrepende de ter feito a regressão? Não, eu não me arrependo, só foi muito doído para mim, mas eu não me arrependo. As lembranças daquela regressão eu guardaria para sempre, porque é muito importante saber o quanto um ser humano pode ser cruel e impiedoso com o seu próximo, a ponto de cometer uma atrocidade como aquela que eu tinha vivido. Então eu particularmente, eu não me arrependia de nada daquilo que eu tinha feito. Doía profundamente na minha alma, doía profundamente no meu coração, mas eu não me arrependia. Foi aí que aquela mulher sábia que me atendeu durante aquela regressão colocou aqueles pontos para mim. Eu tinha um grande problema na minha vida. A essas alturas, eu havia acabado de me casar com a Sandra, a minha esposa. E a Sandra, ela tem um irmão que neste momento servia ao exército brasileiro. E eu tinha pavor desse meu cunhado. Eu não gostava dele em hipótese alguma. Eu não gostava dele de jeito nenhum. Qualquer proximidade, qualquer oportunidade que eu teria que encontrar com esse meu cunhado, que ele estava ligado ao exército do Brasil, pronto, eu não passava bem, eu começava a transpirar, eu começava a passar mal, a presença dele não me agradava, especialmente se ele tivesse falado às vezes, e quantas vezes, na reunião de família, por uma questão de estar de serviço, como eles falavam, esse meu cunhado tinha que estar fardado e, pior, armado. Eu achava um ponto para briga, para discussão, de forma que eu tinha um seríssimo problema no relacionamento do meu casamento devido à presença desse meu cunhado, que estava sempre fardado porque ele servia o exército brasileiro. Eu não suportava aquilo. E aquilo virou um pé de guerra, porque eu, por não gostar do meu cunhado, também acabava criando caso com a minha sogra, com o meu sogro, os pais dela, e ela própria. Ela também não entendia o motivo, a razão de eu não gostar do irmão dela. Única e tão somente porque ele era do exército, servia ao exército e queria inclusive seguir carreira militar. Aí essa senhora que me atendeu, ela conversando comigo, mas isso depois do terceiro encontro que nós tivemos, ela detectou, através das minhas descrições, onde estava o meu drama, o meu problema. Falou: olha, você traz esses resquícios lá da sua vida passada, quando você era um judeu polonês e acabou sendo morto aos 12 anos de idade naquele campo de concentração. A última lembrança que você relatou para mim era de um soldado que gargalhava, vendo um instante que você não conseguia mais respirar. E aquela sua última lembrança dessa vida passada ficou tão presente na tua alma, não é na tua mente, ficou tão presente na tua alma que você carrega isso. Você precisa se curar disso. E como, né? Como que eu iria me curar disso? Afinal de contas, isso estava me atrapalhando na vida de agora, no relacionamento com meu cunhado. E aí, o que fazer?
E foi assim, meu amigo, até que naquele dia aconteceu em família um passeio no Lago de Igapó. Esse lago é famoso aqui em Londrina, é um orgulho desde 1957. Na verdade, é o represamento de um riacho que há aqui na cidade, que resultou no Lago Igapó. Eu não sei nadar, mas naquele dia eu acabei aceitando fazer um passeio de lancha pelo Lago Igapó. E estavam a minha esposa, o meu cunhado e a namorada dele. E apesar de estar usando um colete, eu, no meio do lago, sentindo-me mal, exatamente, talvez até pela presença desse meu cunhado, eu acabei caindo na água. E no que eu caí, por uma coisa incrível, o colete rachou de um jeito, ele era de isopor dentro, rachou o isopor e ele se abriu. E eu perdi o colete dentro d'água, comecei a afundar. E ao me afundar, comecei a me afogar. Foi quando eu estava perdendo completamente a consciência, sem oxigênio, afundando no Lago Igapó, quando eu senti as mãos do meu cunhado me puxando pelo cabelo. Eu fiquei tão apavorado ainda assim, apesar de ser um salvamento, que eu procurei gritar nessa hora, sei lá, estando embaixo d'água, eu queria gritar. Foi quando, daí para frente eu não vi mais nada, mas o meu corpo acabou sendo retirado das águas do Igapó, conduzidos para dentro da lancha, e da lancha fui levado à margem, e lá esse cunhado massageou a minha barriga, fazendo com que eu colocasse para fora toda aquela água que eu havia engolido. E ali eu comecei a respirar novamente. Por incrível que possa parecer, ainda acabei sendo conduzido ao hospital naquele dia, mas não tive nenhum tipo de consequência, nenhum tipo de sequela. Eu estava salvo. E mais do que salvo, eu havia acabado de salvar o relacionamento entre mim e o meu cunhado. Por incrível que pareça, tudo o que havia de ruim entre nós, do relacionamento meu para com ele, desapareceu no mesmo instante, na mesma hora. Ele me salvou de um afogamento. Olha que coisa mais impressionante do mundo. Olha que coisa mais incrível do mundo. Não tivemos mais nenhum tipo de problema e, pelo contrário, nos tornamos a partir de então os grandes amigos. Eu fui padrinho do casamento dele, padrinho do filho dele e somos muitíssimo ligados um no outro. E aí voltei à mulher das hipnoses e ela me disse que ela não pode afirmar absolutamente nada, mas por uma dedução lógica, é de que o espírito desse meu cunhado seria o espírito daquele soldado que gargalhou ao me ver morrer no campo de concentração. Falou, olha, isso não é uma afirmação, isso é uma hipótese, isso é uma possibilidade, mas o teu caso, dizia ela, o teu caso é um dos mais estupendos que eu já conheci, que eu acompanhei de perto, que eu vi de perto. Meu amigo, hoje eu, Luiz Carlos, resolvi lhe contar essa história. Dimas é o nome do meu cunhado, que inclusive ele chegou a capitão do exército, acabou inclusive se aposentando enquanto soldado do exército brasileiro, e nós somos amigos inseparáveis. Contei para ele a respeito disso tudo que aconteceu. Ele é uma pessoa mais cética, ele não acredita muito nessas coisas, mas eu tive que contar, porque foi exatamente assim que eu descobri no meu cunhado uma espécie de um irmão que eu não tive. É incrível, né? É incrível. Por isso hoje eu resolvi te escrever. Espero que vocês tenham gostado da minha história. Quem gostou, pode curtir. Eu aguardo os comentários de vocês. Muito obrigado por tudo e até a próxima vez.